você não comprou um celular. Você comprou um espião de luxo com design minimalista e câmera de 3 olhos que te vigia com mais interesse do que qualquer ex-tóxico que você já teve. E a melhor parte? Você ainda pagou uma fortuna por isso. Parabéns. Vamos direto ao ponto. O seu iPhone. Esse mesmo que você usa para pedir comida, reclamar da vida no WhatsApp e fingir que sabe usar o modo retrato. Sabe onde você está agora. Mesmo se o GPS estiver desligado. Mesmo no Transient modo avião. Mesmo se você jurar que desativou tudo. Porque a verdade desconfortável é essa. Privacidade é só uma palavra elegante que o marketing usa para te deixar confortável, enquanto seus dados são embalados, carimbados e revendidos antes, mesmo de você terminar de digitar pizza perto de mim. E não sou eu que estou dizendo, é a Apple. Quer dizer, não com essas palavras, claro. Eles preferem termos como coleta inteligente e melhoria de experiência do usuário, que é tipo chamar uma tornozeleira eletrônica de pulseira fitness com GPS embutido. O próprio Apple Security White Paper de 2023 diz, com todas as letras pequenas e bem diplomáticas, que certos dados continuam sendo registrados mesmo com os serviços de localização desativados. Eles só chamam isso de triangulação via torres de celular, sinais de Wi-Fi próximos e Bluetooth passivo. Ou seja, você desliga o GPS e pensa, agora tô off. Só que o iPhone responde internamente com um claro, querido, enquanto continua atualizando sua posição, usando o roteador do vizinho, a cafeteria da esquina e o poste 4G da rua de trás. Você achava que estava sendo esperto. Desligou tudo, fechou os apps, entrou no modo avião. Mas o iPhone ainda sabe se você está sentado, andando, correndo ou sendo sequestrado. E tudo isso graças ao acelerômetro, ao giroscópio e a meia dúzia de sensores que coletam dados. Como se sua vida fosse uma novela ruim, da qual ele é o único público fiel. E você não suspeita, porque o sistema é suave. Nenhum alarme apita, nenhum aviso salta. A coleta é silenciosa, elegante e sorridente, tipo um mordomo britânico, que também anota tudo o que você faz e vende discretamente para quem pagar mais. E aqui está o grande truque. Você acha que é o dono do seu aparelho, mas na prática, ele te pertence menos do que um carro alugado. Você só tem permissão para usar, desde que aceite os termos. Que, claro, ninguém lê, porque são 48 páginas de juridiquês disfarçado de cortesia. E no meio disso tudo, escondido entre cláusulas, está o seu consentimento para ser rastreado como se você fosse um Pokémon raro. Isso não é teoria da conspiração. É modelo de operação. E se você acha que isso é exagero, o Washington Post já publicou análises mostrando que apps continuam coletando sua localização mesmo depois que você diz não. Porque eles não usam só o GPS. Eles usam o seu comportamento. Tipo, você abre o app de um banco toda terça às 9h da manhã numa determinada região? Parabéns, você acabou de se tornar um ponto fixo num mapa invisível. E a Apple, a grande defensora da privacidade, ela só diz que os dados são processados de forma anônima e segura. Tradução: eles não usam seu nome, mas sabem onde você dorme, com quem anda e a que horas vai ao banheiro. E honestamente,
Quem precisa de nome quando se tem comportamento geolocalizado em tempo real? É aí que entra a cereja podre do bolo. Você gosta disso. Você quer que o celular te diga o caminho mais rápido, recomende lugares perto, ofereça conteúdo relevante. E para isso funcionar, ele precisa saber de tudo. Ou seja, você trocou sua privacidade por conveniência, fez um pacto digital e agora não lembra nem quando foi que aceitou. Então sim, seu iPhone é um espião. Um espião que você leva no bolso, protege com senha e ainda beija na tela quando a câmera acerta a luz. Ele sabe onde você esteve, onde você vai e provavelmente para onde você está indo emocionalmente. E o mais irônico, você pagou caro por esse privilégio. Mas calma, a triangulação ainda nem começou de verdade. Você já viu o comercial? Aquela música suave, uma família sorrindo, uma criança pulando na grama, enquanto o texto na tela diz: privacidade, isso é iPhone. Bonito, né? Quase dá vontade de chorar. Mas não chora ainda. Guarda as lágrimas. Porque agora a gente vai ler as entrelinhas. E elas não são bonitinhas nem suaves. Elas fedem a contrato obscuro e o Wi-Fi do vizinho. Lembra quando você desativou a localização do seu iPhone e pensou: ufa, agora sim estou seguro? Não. Porque o GPS é só uma das muitas formas que o seu celular usa para saber onde quer você está. Na verdade, ele não precisa nem do GPS para te rastrear. Ele tem planos de backup. Muitos. Chique, né? Seu telefone é mais preparado que você para lidar com rejeição. A verdade é que o seu iPhone ainda coleta informações por triangulação de torres de celular, conexões Wi-Fi, sinais Bluetooth ao redor, sensores de proximidade, acelerômetro, giroscópio e até os padrões de uso dos seus aplicativos. Ou seja, mesmo que você ative todos os bloqueios possíveis, seu telefone ainda está gritando silenciosamente. Ele está aqui, no andar de cima, perto do roteador, com 8% de bateria e ansiedade não diagnosticada. Estudos da Universidade de Princeton já mostraram que, mesmo com a localização desativada, smartphones ainda conseguem inferir o deslocamento do usuário com 90% de precisão, só com base em sensores internos. E você achando que estava low profile só porque tirou as notificações do Tinder? E tem mais. As operadoras também ajudam. Elas sabem em quais torres você está conectado, qual foi a última antes dela e a próxima que você provavelmente vai usar. Isso se chama Handover Data e é basicamente um log completo de por onde você andou nos últimos dias. E claro, essas informações são compartilhadas sob demanda com uma série de terceiros. Você não sabe quem, mas eles sabem você. E aí entra a parte ainda mais sofisticada do horror: os aplicativos. Sabe aquele joguinho inofensivo ou aquele app de linterna que você nem lembra de ter baixado? Eles estavam coletando dados em segundo plano, mesmo sem GPS, mesmo sem motivo. Porque para eles, toda a informação é monetizável. Em 2024, um levantamento feito por pesquisadores independentes revelou que mais de 70% dos apps gratuitos mais baixados na App Store coletavam dados de Wi-Fi e Bluetooth passivamente, mesmo sem o usuário abrir o app. E sabe por quê? Porque não precisa. O sistema operacional permite isso. E você, meu caro, permitiu também, com aquele tapinha nervoso em aceitar todos os termos só para usar o filtro do cachorro.
Quer mais? Beleza! Alguns apps conseguem estimar seu deslocamento com base na variação do sinal do giroscópio enquanto você anda. Eles te seguem pela forma como seu celular balança no bolso. O futuro chegou. E ele tem passinho de espião. Você não pediu isso, mas também não negou, porque ninguém leu os termos. E mesmo se lesse, não teria escolha. É aceita ou não usa. É contrato estilo se vira. Mas calma, ainda tem mais ironia para hoje. Tudo isso é feito em nome da experiência personalizada. Você é rastreado, perfilado, cruzado com dados de outros aparelhos e dispositivos na mesma rede. Para que o seu feed seja mais relevante, sua busca seja mais eficiente e sua vida, supostamente, mais prática. Só esqueceram de avisar que, nesse processo, sua individualidade virou ativo negociável no atacado digital. Então, da próxima vez que vir aquele anúncio da Apple, com pais correndo felizes no parque e texto dizendo privacidade, isso é iPhone. Respira. Lembra que privacidade nesse contexto significa privacidade para eles, para fazerem o que quiserem com seus dados sem você perceber. Você está só pagando a conta. E se isso já parece um pesadelo tecnicamente educado, respira fundo. Lembra do mapa que você abriu no Google para achar um sushi barato às 2 da manhã? Pois é. Agora imagine um mapa sobre você. Não aquele básico, com um pontinho azul no meio da cidade, mas um mapa completo, detalhado, íntimo, que mostra onde você trabalha, onde dorme, onde mente que vai, onde realmente vai, quanto tempo demora no banheiro e a que horas geralmente desiste de viver. Esse mapa existe e ele não está no seu celular. Ele é o seu celular. Porque o que começou como triangulação de sinal, agora evoluiu para um nível que nem os roteiristas de Black Mirror ousaram escrever. Hoje, seu aparelho coleta mais do que localização. Ele coleta padrão. E padrão, meu caro, é o novo nome da identidade. Vamos aos fatos. Se você tem um smartphone, e claro que tem, ele registra tudo. A intensidade com que você segura o aparelho, o ângulo em que você digita, a força aplicada ao deslizar a tela, os horários em que o dispositivo se move, as pausas entre um toque e outro. Não é mais onde você está, é quem você é quando está lá. Agora junta isso com a localização inferida pelo Bluetooth, Wi-Fi e sensores de proximidade. Você virou um ponto vivo num sistema de vigilância passiva. Não precisa ter câmera apontada para você. O próprio aparelho já é o sensor. E se isso parece teoria da conspiração com update de firmware, deixa eu te apresentar alguns nomes reais. X-Mode, Grave Analytics, SafeGraph. Empresas que você nunca ouviu falar, porque não é para ouvir. Elas compram dados brutos de localização e comportamento direto de apps aparentemente inofensivos. Agregam, vendem e pronto. Agora tem gente nos New Rocher que sabe quando você entrou na farmácia e se ficou tempo demais perto da prateleira de antidepressivos. Um caso particularmente delicioso, no sentido mais amargo possível. O App Muslim Pro, com mais de 100 milhões de downloads no mundo todo, foi acusado de vender dados de localização dos usuários diretamente para agências militares norte-americanas. Releia, um app de oração usado diariamente por devotos ao redor do mundo,
virou ferramenta de rastreamento geopolítico. Porque tudo pode ser monetizado, inclusive a Verheuns e Tor. Você acha que o problema está nos apps? Não. O problema é o ecossistema. Esse ambiente invisível que conecta os dados de localização com seus hábitos de consumo, seus contatos frequentes, seus aplicativos favoritos e até seus deslocamentos preditivos. Sim, preditivos. Seu celular já entendeu que toda quarta-feira você passa no mercado às 19 horas, que sábado você fica em casa até às 11 horas e que domingo à noite você abre o mesmo app de delivery e pede as mesmas 3 coisas. Ele sabe. E as empresas que compram esses dados também. E tudo isso é anônimo, claro, porque ninguém está vendendo seu nome. Só seus horários, deslocamentos, paradas frequentes, tipo de celular, modelo de fone de ouvido, uso de aplicativos e preferências de clima. Com isso tudo, quem precisa de CPF? Estudos já mostraram que é possível reidentificar até 95% das pessoas com base em apenas 4 pontos de localização. Ou seja, não precisa saber onde você mora. Basta saber onde você esteve em 4 momentos do dia. Com isso, o sistema te encontra e te vende. E você? Você continua achando que é só mais um usuário. Mas para eles, você é uma unidade de comportamento com alto valor de segmentação. E quanto mais previsível você for, mais lucrativo se torna. A triangulação virou teia. E você está preso nela? O mais perverso é que nada disso é segredo. Não tem plano maquiavélico escondido no subsolo da Apple. Tem só a sua rotina, seus apps, seus cliques, sua pressa. Você entregou todos os dados, voluntariamente, sem senha, sem esforço, só com pressa de usar o aplicativo logo e pular os termos de uso. E agora, toda vez que você toca no seu celular, você está alimentando uma máquina que já sabe onde você esteve e onde você vai estar amanhã, às 18h42. Porque você sempre para no mesmo lugar. Porque você é um padrão. E padrões são fáceis de rastrear. Mas calma, a festa da paranoia ainda nem começou. Até aqui, a coisa já parecia distópica, né? Você sendo rastreado pelo próprio bolso, identificado por padrões de uso e embalado em pacotes de dados como se fosse uma barra de cereal digital. Mas agora a gente entra na parte que não dá mais para rir. Porque esses dados, os seus dados, não ficam só entre apps fuleiros e algoritmos de recomendação. Eles vão parar direto nas mãos de governos, exércitos e corporações que você nunca ouviu falar. E isso tem nome: espionagem. Só que agora ela vem com política de privacidade. Vamos começar com a cereja radioativa do bolo: a empresa americana Xmode Social. Essa belezinha coletava dados de localização bruta a partir de centenas de aplicativos, muitos dos quais não tinham absolutamente nada a ver com geolocalização. Aplicativos de clima, lanterna, wallpapers, horóscopo. O tipo de app que você baixa e esquece. Só que eles não te esquecem. O Motherboard, braço da Vice especializado em fuçar o submundo digital, revelou em 2020 que a Xmode vendia esses dados para contratados militares dos Estados Unidos. Sim, o Exército, comprando localização de civis, coletada através de apps genéricos. Um desfile de ironias.
o governo não precisa te investigar judicialmente porque você mesmo já entregou sua rotina ao baixar um app de papel de parede com gatinhos místicos. Missão cumprida, cidadão. E aí você pensa, mas eram dados anônimos, né? Ah, claro! Porque um dado anônimo que sabe onde você dorme, onde você trabalha, com quem você anda e onde você compra pão, não pode ser associado a você de jeito nenhum, né? Esses dados são anonimizados do mesmo jeito que uma pessoa fantasiada com seu uniforme da escola é irreconhecível. Para deixar ainda mais bonito, a empresa SafeGraph, que teve participação de Peter Thiel. Sim, ele mesmo, o bilionário, que fundou o PayPal e adora bancar o vilão de filme futurista. Também vendia dados geoespaciais para organizações públicas e privadas. Eles ofereciam insights de movimentação humana. Em outras palavras, quem vai aonde, quando, com quem e com que frequência. Tudo perfeitamente legal, porque está nos termos de uso, aqueles que você não leu. Essas bases de dados são usadas para prever comportamento, simular cenários urbanos, avaliar concentração de indivíduos e até calcular risco de protestos. Você leu isso direito. Risco de protesto. Alguns governos, inclusive em regimes semi-autoritários, usam essas informações para antecipar aglomerações antes mesmo delas acontecerem. A vigilância não é mais uma resposta. Ela é uma previsão. E o melhor, você autorizou, com um toque no aceito, com a pressa de ver o horóscopo ou trocar o papel de parede. Agora pensa nisso. Sua localização, processada por triangulação de torres, Wi-Fi, Bluetooth e sensores de movimento, pode ser vendida em tempo real para uma empresa que trabalha com segurança nacional, controle populacional ou marketing comportamental. Tudo ao mesmo tempo. Esse é o ecossistema. E você é o produto, o entregador e o destinatário. Parabéns! Ah, e claro, as Big Techs negam. Apple, Google, Facebook, TikTok. Todos dizem que não vendem dados de localização. Eles só compartilham com parceiros, que às vezes compartilham com outros parceiros, que vendem para outros parceiros. Mas não se preocupe, tá tudo no contrato. Aquele que começa com quer continuar e termina com você sendo triangulado no banheiro. E o mais sádico, isso nem é mais novidade. É prática, é rotina, é modelo de negócio. Antes, espionagem era coisa de governo paranoico com operativos infiltrados. Hoje, é só parte do funil de conversão de uma startup de dados. E no meio disso tudo, você, sorrindo para o seu iPhone, achando que o pior que ele podia fazer era te mostrar fotos embaraçosas na aba Memórias. Se serve de consolo. A culpa não é sua, é do mundo. Você só estava tentando ver o clima e acabou fazendo geopolítica. Agora respira fundo. Pausa dramática. Momento de introspecção. Aquele silêncio constrangedor antes da última pá de terra cair em cima da sua dignidade digital. Vamos falar sobre a parte mais triste, mais patética e mais incontestável dessa história toda. Você disse sim. Sim para tudo. Sim para ser rastreado, categorizado, mapeado, inferido, monetizado, exportado, analisado por IA, vendido em pacotes de dados e revendido por um intermediário que ganha mais em uma semana com
seu perfil do que você com seu trabalho inteiro. E tudo isso com um gesto. Aquele tapinha impaciente em aceitar os termos quando o app abre. Você lembra o que estava escrito? Não lembra, porque ninguém lembra. As políticas de privacidade viraram uma espécie de teste de resistência moral. Você quer ver o conteúdo ou vai fingir que vai ler 30 páginas de linguagem jurídica escrita por advogados que tomam café com gente que usa palavras como compliance e resolução 24.7? E é aí que mora a perversidade do sistema. Porque ele não te esconde as regras. Ele te oferece, com educação, com um botão azul cintilante, com uma linguagem amigável e ambígua, tipo, podemos compartilhar dados de uso para melhorar sua experiência. O que soa como, quer que a gente te entenda melhor? Mas o que realmente significa é, vamos vender tudo o que sabemos sobre você para o maior lance. E o argumento favorito das empresas é, você consentiu. Essa é a carta mágica. O você aceitou os termos é o equivalente moderno de não diga que não sabia. Mas claro que você não sabia. Porque a ideia nunca foi que você entendesse. Foi que você clicasse. Rápido. Sem pensar. Afinal, ninguém quer perder tempo lendo que seu microfone pode ser ativado por sensores de proximidade para fins de calibragem, ou que sua localização pode ser cruzada com hábitos de navegação em prol de experiências personalizadas de anúncio. Porque se você soubesse que experiência personalizada significa virar alvo digital de uma inteligência artificial treinada para vender a você aquilo que você ainda nem sabia que queria, talvez pensasse 2 vezes. Ou não. Porque até sua capacidade de pensar já está sendo modelada. Hoje, a vigilância não é mais um segredo obscuro escondido num porão. É um serviço premium embutido num ecossistema elegante, com acabamento em alumínio reciclado e bordas arredondadas. Você liga o celular e entra num acordo silencioso. Eu deixo vocês me acompanharem, contanto que a interface continue bonita e o carregador não superaqueça. A cereja podre do bolo? A nova geração não vê problema. Para muitos, privacidade é só um conceito boomer, tipo fax ou senha numérica. Eles cresceram em rede, foram alfabetizados em like, doutrinados em termos de uso, educados por algoritmos. Eles já nascem aceitando tudo, porque tudo exige isso. E então, o ciclo se fecha. Você consente, eles coletam. Você esquece, eles vendem. Você reclama, eles apontam, mas você aceitou. Fim de conversa. E o mais cruel, você realmente achou que tinha escolha. Mas quando a única alternativa é aceitar ou não usar, isso não é consentimento. É coerção disfarçada de conveniência. É contrato social feito com rolagem de dedo. É a versão digital de assinar sem ver, sorrindo porque o ícone do app é bonitinho. Então agora, se você chegou até aqui e tá com aquela sensação desconfortável de que foi enganado, manipulado, exposto, parabéns. Você está começando a entender o que significa viver em 2025. Não é que seu iPhone seja um espião, é que você é o personagem principal de um reality show que nunca autorizou filmagem, mas assinou o contrato mesmo assim, porque ele estava num pop-up e você estava com pressa. No fim, não é mais sobre dados, é sobre controle, sobre saber mais.
do que você sabe de si mesmo, sobre vender previsibilidade, sobre transformar sua rotina num perfil e seu perfil num produto. E você aceitou, entre uma mordida no lanche e um permitir enquanto estiver usando o app. Agora a pergunta que fica não é: será que estão me vigiando? É: quem ainda não está? A resposta, infelizmente, não cabe na tela, mas os próximos vídeos talvez ajudem você a continuar cavando esse buraco com mais consciência e menos inocência, se você ainda tiver coragem de assistir. Se você ouviu tudo isso e ainda tem coragem de olhar para o seu celular sem sentir vergonha, parabéns! Você é mais forte que a maioria, ou só já se rendeu de vez. Agora me conta, qual foi o momento que te deu aquele arrepio? Quando percebeu que desligar o GPS não muda nada? Ou quando entendeu que a lanterna do seu app pode te denunciar numa operação militar? Comenta aí. Só não esquece que, ironicamente, até seu comentário também virá dado. E se quiser continuar nessa espiral informativa desconfortável, tem mais vídeos esperando. Mas assiste por sua conta e risco. A ignorância era uma bênção. Você que decidiu largar.